Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso curso de cuidados pré-analíticos na coleta. Então nesse curso nós vamos falar com vocês sobre alguns tópicos importantes, de cuidados que a gente precisa ter na coleta, que é o processo mais importante, fundamental quando a gente pensa sobre dois ângulos, principalmente sobre a questão do ângulo do cliente, que é onde ele tem o maior contato com o nosso laboratório de análises clínicas e também de onde ele vai ter uma impressão positiva ou negativa do trabalho do laboratório. E o segundo impacto, muito significativo, é o impacto em relação aos procedimentos analíticos, porque com um material bem processado, bem coletado, nós vamos ter muito mais probabilidade de termos eficácia em termos das nossas análises na área operacional, na área analítica. Então é bem importante a gente começar falando da importância desses cuidados pré-analíticos na coleta, visto que a gente vai precisar passar por 4 fases aí bem distintas em relação a esse tema. A primeira fase é a fase que a gente chama da fase da recepção, que a gente vai passar pelos processos do serviço de recepção e cadastro, onde alguns cuidados são requisitos necessários, além de serem cuidados necessários em relação a temas legais, são necessários também em relação ao atendimento, à satisfação do cliente. Por exemplo, quando a gente for falar de recepção no nosso tópico relativo à recepção e cadastro, a gente não pode esquecer que aqui existem legislações aplicáveis e que devem ser cumpridas. Então, assim, tanto a parte da questão da RDC 302, lá no seu item 614, que é o item que trata das questões do cadastro. E as questões também que vão de encontro aí nessa fase pré-analítica, de informação do paciente para as suas formas adequadas de coleta. Então este é um tópico que a gente vai tratar no nosso curso. Vamos ter um capítulo sobre a questão da recepção e do cadastro do nosso paciente e os cuidados pré-analíticos que a gente precisa ter neste momento de recepção e cadastro. O nosso segundo tema vai ser a própria questão da coleta, também baseado aí nas questões da RDC 302 e principalmente naquilo que nós precisamos em relação também à NR32, em relação a riscos e medidas de proteção. Bem importante que também a gente frisar que a gente vai tratar neste item de coleta sobre as questões da ordem de coleta, de acordo com a CLSI H3A6, que é a legislação que trata da ordem dos tubos de coleta. Então, nosso primeiro tema vai ser recepção e cadastro. O nosso segundo tema vai ser a coleta em si, as questões aí pré-analíticas que a gente precisa cuidar, levando em consideração a NR32, a EDC 302 e a CLSI H3A6, que é a legislação que trata então da questão da ordem dos tubos de coleta. Depois, o nosso quarto capítulo ele vai tratar da questão da preparação do sangue, onde a gente aí, então tem uma RDC específica, que é a RDC 20 de 2014, que trata da questão da preparação e do transporte, que é o nosso quarto tópico. No transporte a gente vai falar então da RDC 20 2014, também aí a gente não pode esquecer da RBAC 175 da ANAC, de 2019, que trata das questões das cargas perigosas, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, também tem a Instrução Normativa 5 do IBAMA de 2018, que trata da questão do controle ambiental, que também entra nessas prerrogativas dos cuidados pré-analíticos, e mais a questão de nós vermos as questões de licenças estaduais e licenças municipais em relação às questões do transporte, que é o último tópico que nós vamos tratar então nesse nosso curso de cuidados pré-analíticos na coleta.
Bom, iniciando então essa parte introdutória, uma coisa que a gente não deve deixar nunca de fora, e acho que é sempre bom ressaltar, né, a importância dos seres humanos frente às automatizações, né? A gente sabe, conhece que hoje a área analítica ela é quase, digamos que 90% automatizada, né, onde a gente simplesmente precisa ter os insumos e os técnicos, né, para que esses insumos então sejam bem preparados, inclusos nos sistemas automatizados, e a partir daí a questão de análises de resultados que esses sistemas produzem. Mas o que é mais importante, né? O mais importante ainda na questão das análises clínicas, e aí a gente vendo análises clínicas como um negócio, né? Porque é um negócio, é a questão da parte humanizada, né? E onde ocorre o principal fator da gestão ou da questão humanizada no laboratório? É no serviço de recepção e coleta. E principalmente na coleta, né, que é onde o nosso paciente, nosso cliente vai enfrentar lá os seus medos, né, as suas angústias, diretamente no serviço de coleta. Então a gente precisa lembrar que, apesar das máquinas hoje terem tomado, né, a questão das automatizações de uma forma global, a parte humana, essa parte que trata diretamente com o cliente, ela é fundamental para o sucesso dessa parte automatizada. E é uma coisa que, felizmente, nunca vai deixar de existir, né? Sempre vai precisar existir a coleta para que possa existir a parte automatizada. Então, quanto mais automatizado for o nosso laboratório, melhor nós vamos ter a questão do processamento técnico, né? Mas o investimento nas pessoas é o mais importante, porque é quem vai fazer a frente, é quem vai atuar diretamente com o nosso cliente, com o nosso paciente, e vai fazer com que ele se sinta bem ou não indo ao nosso laboratório e que ele recomende ou não os nossos serviços. Então jamais a gente deve deixar, né, de buscar essa parte humana, mas principalmente essa parte humana ela depende muito, né, de quantos profissionais da área de coleta e da própria área de recepção estão buscando sempre uma melhor capacitação, um melhor treinamento, né? Buscando a melhoria contínua do seu conhecimento. Né? Porque o conhecimento, mesmo que a gente ache que domine, né? Sempre a gente tem uma oportunidade de melhorar esse conhecimento, de melhorar as nossas práticas. Então é importante que esses profissionais eles estejam sempre buscando novos conhecimentos, buscando se reciclar dos conhecimentos que eles já têm, né, para que, como eu costumo falar, né, eles não caiam na síndrome da Gabriela, né, que vocês devem conhecer como é que é a síndrome da Gabriela, né, que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né, vou ser sempre assim. Gabriela, sou eu, né? Então, assim, não se pode ter, dentro de um aspecto que vai se trabalhar com pessoas, alguém que tenha a síndrome da Gabriela, né? Que pense que as coisas não vão mudar, que elas sempre foram assim, que eu sempre atendi desse jeito, que eu sempre fiz assim, que o meu cliente volta. Não, a gente tem que pensar. Como eu falei, análises clínicas também é um negócio, né? E a gente tem que pensar o nível de concorrência que a gente tem, às vezes, tanto local, até como a concorrência não local, né? Pelo aspecto de que nós temos hoje muitos serviços terceirizados, né? E que basta ter um posto de coleta com bom atendimento, né, um posto de coleta no seu município aí, a partir de um laboratório de outro município, e esse laboratório tendo um serviço terceirizado de qualidade e um bom atendimento, ele pode acabar com as suas demandas de clientes ou diminuírem muito as suas demandas de cliente. Então é preciso que esses profissionais que estão na linha de frente se capacitem, tenham conhecimento e façam um serviço cada vez mais humanizado de acolhimento do cliente, né, que é
o mais importante, as pessoas precisam ser cada vez mais acolhidas, né, em função das suas necessidades que elas têm perante o laboratório, né? E o que é este acolhimento ou esta parte humana, né? Vai desde o momento que ele se apresenta no laboratório, onde as explicações elas precisam ser muito bem dadas pelo serviço de recepção, precisam estar disponíveis as informações, tanto de coleta que o próprio paciente vai fazer, disponíveis em meio físico para que ele possa levar essa informação, dar-se uma boa explicação para ele, né? E ainda disponibilizar essas informações no site ou outros canais que o laboratório tenha para que o cliente possa buscar essas informações. Então esse serviço de acolhimento não é o simples fato de eu recebê-lo com cordialidade, com empatia, não, mas o acolhimento ele está também em eu fazer com que ele se sinta preparado para o serviço que eu estou me propondo a fazer, né? Meu cliente tem que estar preparado para esse serviço. Então o acolhimento ele começa neste momento, quando eu demonstro interesse para ele, né, de que ele tem que fazer uma boa preparação, que ele tem que estar preparado tanto para a questão da amostra, quanto da questão do seu psicológico, para aquele momento que ele vai passar na coleta, para que esse processo, né, pré-analítico, que é tão importante, ele seja feito de forma satisfatória, tanto para o laboratório quanto para o próprio cliente, né? Então esse momento da recepção ele é muito importante para isso, que o cliente tenha a atenção nas suas necessidades, a atenção em os recepcionistas ou atendentes passarem as informações de forma mais adequada possível, na linguagem do cliente, que o cliente possa entender isso de forma clara e que ainda disponibilize isso em meio físico ou em meio eletrônico, através do site ou outros canais de relacionamento que o laboratório tenha para atender essas demandas iniciais aí do cliente. E depois, no segundo momento, né, no retorno ou quando o cliente for fazer a questão da coleta, né, também a humanização do serviço, do atendimento, ela é muito importante. Primeiro pela questão do acalmar, né, o nosso cliente e o nosso paciente. A gente sabe que existem muitos clientes, pacientes que têm certos traumas de agulha, de sangue. Então é bem importante que a gente acalme esse nosso paciente, que a gente faça uma conversa inicial com ele, né? Que a gente olhe ele nos olhos, isso é bem importante. Perguntar como é que ele está se sentindo, verificar o melhor local para que ele possa se sentar ou deitar, ou ficar na melhor posição, obviamente que para o cliente, né? Mas que também que isso não venha a atrapalhar ou colocar em risco, né, o nosso serviço de coleta. Mas é fundamental que a gente consiga fazer essa humanização do trabalho, tanto com as pessoas da rotina, né, os clientes de rotina, como aqueles clientes especiais, que são os recém-nascidos, os idosos, né? A gente fala aqui dos recém-nascidos porque na maioria das vezes a gente encontra pais e mães de primeira viagem, né? E aí sabem que o filho vai passar por aquele momento que para eles é de tortura, né? Então que a gente prepare também, não só o nosso paciente, que vai ser aquela criança, mas que a gente prepare também os pais, né, para passarem junto neste momento que parece ser, né, um momento doloroso. Então é bem importante, nessa primeira instância, né, que a gente vai estar falando de cuidados pré-analíticos na coleta, que a gente principalmente fale dessa parte de humanizar o serviço. E humanizar não só no sentido de eu atender bem, né, de eu ser empático, de eu estar disponível, mas no sentido de eu deixar o meu cliente bem, para que eu possa ter uma coleta adequada e que principalmente, né, em função dessa coleta adequada, eu consiga obter ali os quantitativos que eu necessite para depois fazer uma boa análise técnica, né, para que eu possa atender as questões básicas dos analitos que são necessários a partir desta coleta. Então é bem importante, né, essa questão que eu comentei anteriormente e repetir de novo, né,
que os nossos colaboradores, funcionários, tanto da área de recepção quanto da área de coleta, né, não tenham a síndrome da Gabriela, né, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu fiz sempre assim, eu não vou mudar mesmo, os clientes sempre vêm, os clientes gostam de mim, e aí eles se recusam a melhorar, se recusam a buscar novas informações, se recusam a mudar o seu jeito de fazer e de ser. Não é assim que funciona dentro da área de saúde, e muito menos, né, quando a gente encara como de fato é o laboratório como um negócio como outro qualquer, só que é um negócio especial, né, um negócio que lida, né, com a vida das pessoas. Então é importante lembrar para vocês, né, que nós temos dentro do laboratório 3 fases que são fases importantes, que é a primeira que nós vamos tratar aqui nesse nosso curso, que é a fase pré-analítica, né, que é onde a gente vai cuidar então dessas questões de real importância, né, para que as outras etapas sejam cumpridas de forma a contento também, né, que é a importância dessas questões todas, né, que eu já comentei que a gente vai falar nas 4 fases, né, que é a importância de nós termos desde a recepção até a questão da triagem que envolve essa questão pré-analítica do serviço de coleta. Lembrando, né, que o processo de coleta ele é um processo que ele tem suma importância, né, ele é fundamental para que o resto funcione, né? E a coleta de amostras é geralmente o contato mais importante que o nosso cliente tem com o laboratório. Tá? Então é desta forma que ele vai ter lá a sua visão, né, ou a sua percepção sobre o serviço que está sendo oferecido. Então aí a importância começa, né, desses cuidados pré-analíticos, desde a questão do ambiente do trabalho, da apresentação do pessoal, da questão da humanização, da questão da empatia. Então são questões importantes aí para que a gente possa então iniciar esse nosso processo de uma maneira adequada. E depois os cuidados, né? Os cuidados tanto com a questão da biossegurança, quanto a questão dos riscos como um todo, né? Tanto para o pessoal do laboratório, quanto para o paciente, quanto para o meio ambiente. E o cuidado muito importante também, né, na questão tanto da identificação da amostra adequadamente, quanto da identificação adequada do paciente-cliente. Então são todos cuidados que a gente vai tratar, obviamente, dentro de cada um dos requisitos, nunca esquecendo, né, que a nossa base é a RDC 302. Né? Então aqui a gente tem as premissas mais singulares, né, do que deve ser atendido, e a partir dessas premissas singulares, então, a gente vai determinando, né, o que é requisito para cada laboratório, em função das suas necessidades, em função da sua cultura, em função daquilo que é requisito. Né? Então a gente precisa realmente ter muitos cuidados, e aqui nessa parte introdutória, nossa aula introdutória, a gente está falando mais dos cuidados, né, com as pessoas e dos cuidados com a questão estrutural, né, desde o ambiente, da manutenção do ambiente limpo e organizado, né, de as salas estarem supridas com os insumos necessários, bem como as maletas de coleta externa, né, estarem bem supridas, limpas, higienizadas, com os materiais, com os controles de temperatura, com termômetros aferidos e calibrados, né? O próprio comportamento do colaborador, do funcionário, tanto na questão interna quanto na questão externa, né? Quando ele for fazer uma coleta externa, em relação tanto ao comportamento em função de atitude, né? Quanto comportamento em função da apresentação desse profissional, e óbvio, a obediência, né, a todas as regras de biossegurança, as regras de riscos, né, que precisam se ter aí o controle adequado para que a gente garanta então o atendimento desses pré-requisitos, para que a gente possa então chegar num serviço de triagem, verificar que essas amostras estão todas adequadas, e a partir então dessas adequações das amostras a gente poder fazer o nosso serviço de
análise, né, dos nossos analíticos, ok? Então, assim, como forma introdutória dessa parte mais humanizada dos cuidados que são necessários nos serviços de coleta, né, ou como a gente batizou o nosso curso, né, de cuidados pré-analíticos na coleta, o que eu quero chamar a atenção de vocês são esses grandes fatores aí, ou essas duas grandes sistematicidades, né, que é a questão pessoal, a questão das pessoas, e aí pessoas, a gente fala clientes e funcionários, e a questão da estrutura, né? Nós temos então uma estrutura disponível, adequada, com todos os insumos necessários e capazes de nós fazer um bom serviço, de nós fazermos um bom atendimento, sem que a gente então tenha percas aí em relação aos requisitos que nós precisamos, tanto em relação ao nosso cliente, quanto ao material biológico que deve ser coletado, certo? Então a gente vai aprofundar esses temas nas próximas aulas. Cada aula vai ter um desses 4 requisitos específicos que eu falei para vocês. Então a primeira a gente vai falar de recepção e cadastro, né? A segunda a gente vai falar da questão da coleta em si. Na terceira a gente vai falar sobre a questão da preparação do sangue. E a última videoaula ou último conteúdo, a gente vai falar sobre a questão do serviço de transporte até o serviço de triagem, para que a gente tenha todas essas condições pré-analíticas adequadas da nossa amostra e do nosso paciente, certo? Então assim, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de cuidados pré-analíticos na coleta e estamos à disposição para qualquer informação que vocês necessitarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer assunto que vocês queiram mais informações, que a gente se prolongue um pouquinho mais, vocês fiquem muito à vontade, né? Para aqui mesmo na nossa plataforma, na aba de suporte, vocês possam fazer essas solicitações ou nos enviar, né, aqui pelas informações que a gente tem no próprio vídeo aqui em cima, através do nosso e-mail ou do nosso WhatsApp, as solicitações que vocês têm. Então, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido aí o caminho que a gente vai seguir nesse nosso curso de cuidados pré-analíticos na coleta, e a gente se vê então daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula, onde a gente vai estar falando então das questões dos cuidados pré-analíticos na recepção e no cadastro do nosso cliente. Grande abraço e até daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula.